Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, aqui tudo em ordem. E hoje essa aula, ela tá pré-gravada, tá? Então, se vocês depois tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar no direct, tá legal? Não esqueçam de entrar lá nossos grupos, tá? De comunicação, WhatsApp, Telegram, porque os materiais ficam todos lá, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equalização no violão. E o que quer dizer isso, né? O que é a equalização? Equalizar significa equilibrar, tá? Então, quer dizer que nós vamos equilibrar o som do instrumento para alguma situação, ou para uma gravação, ou para um show, né, para uma apresentação que você vai fazer, para uma peça de teatro, ou seja, a gente precisa deixar o som do instrumento equilibrado quando ele está ligado, né, no equipamento, porque quando ele não está ligado no equipamento, ele tem um som natural dele. E se você gosta do som natural, esse equalizar é tentar buscar no som grande, né, num som maior, esse som natural que você gosta de ouvir. E claro, com algumas adições, com algumas coisinhas a mais, né, além além dessa equalização básica que a gente vai ver, tá? Então, equalizar é equilibrar. E o que a gente precisa equilibrar no instrumento, né? Nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês, nos violões, geralmente a gente tem esse pré-amplificador e ele tem sempre 3 controles básicos. Existem outros controles que aí é de cada marca, de cada violão, né, de cada pré-amplificador desse aqui, mas o básico todo mundo tem, ou seja, grave, médio e agudo. Que nos violões normalmente vem com o grave, pode estar escrito bass ou low também, L-O-W, tá? O médio normalmente vai estar escrito mid ou middle. E o agudo vai estar escrito height, tá? H-I-G-H, height, o agudo, tá bom? Então, esses 3 comandos básicos vão fazer com que o som do instrumento se equilibre. Como vai ser isso? O que cada um atua, né? O low, que é o grave, ele dá peso ao instrumento, ele dá peso ao som, ele deixa o som mais gordo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o som do violão aqui com... Tá um pouquinho distorcido porque tá aqui no som do computador aqui, deixa eu diminuir. Então, ó, vamos ver. Então tem um som de violão aqui, que normal, nada demais. Aí eu vou tirar o grave dele todo, tá? O som que tá ligado aqui, ele fica sem peso nenhum. Fica um sonzinho fraquinho. Quando a gente exagera no grave, ó, já até distorce. De tanta coisa que tem aqui, mas fica um som muito estranho. Então, o grave, ele é necessário para dar peso ao som. Mas a gente tem que medir o quanto de peso, o quanto de grave eu preciso para que o meu som fique legal, né? Mudei aqui de som para vocês poderem perceber melhor, tá? Então, ó, o som sem o grave. Vou aumentando o grave aqui aos poucos. Ó. Tá vendo? Fica mais presente, né, esse peso no som. Então a gente tem que saber aqui o quanto nós vamos atuar nesse grave. Sem grave nenhum, esquisito demais. Com grave demais, ó, embola tudo, né? Então a gente tem que achar um meio termo. E cada instrumento vai ser de um jeito diferente. Não tem como eu passar a medida que, você coloca no 7, no 5, não sei, não. Porque cada instrumento é uma coisa diferente, tá?
Então, ó, um grave razoável. Então, o grave dá peso. Depois nós temos o médio, que é o middle, né? O mid, que vai estar escrito, né? O médio, ele dá definição ao som. E o violão é um instrumento que trabalha nessa região média, né? Menos que a guitarra é muito mais do que o violão, mas também trabalha nessa faixa média. Então, vamos lá, ó. Quase sem média, ó. Vou aumentando média aqui agora. Ó. Sem médio, o som vai ficando mais abafado, ó, tá vendo? Na medida que eu coloco, ó, tá vendo? O som aparece mais, ó, abafado com médio, tá? Então, o médio dá definição. Só que se a gente exagerar nesse médio, o som vai ficar muito esquisito, muito anasalado, né? Aí começa a ficar irritante o som, né? Então a gente precisa achar um meio termo, né? Para isso aqui, ó. Pra gente ter um som que pra nós é interessante. E isso é uma questão pessoal, é como você gosta do som do seu instrumento, tá? Então esse é o médio. Lembrando que essas questões de grave, médio e agudo, nós estamos trabalhando com frequências e com faixas de frequência. E existem vários tipos de equalizadores, ou seja, de equilibradores de som. Tem esses equalizadores aqui, ó, que são os mais comuns, né, que é o que tem som também, muitas vezes, que eles trabalham justamente por faixa de frequência. Então, o grave deles está lá em 40 Hz, por exemplo, né? Então, essa faixa de 40 Hz eu vou subir e descer nela. Ela não vai pegar lá o 42, 43, 44, 40... Não, ele pega o 40 e sobe e desce ali, né? Esses equalizadores de amplificador, de guitarra, de violão também, mesma coisa. Nós temos o equalizador semiparamétrico, que ele tem esses controles, mas eu consigo atuar em mais faixas. E eu tenho o equalizador paramétrico, que ele trabalha em todas as faixas. Eu quero mexer na frequência de 12 Hz, eu mexo só lá no 12 Hz. Se eu quiser eu mexo no 13, no 15, no 20, entendeu? A gente vai trabalhando assim. Então, só que esses equalizadores vão ser através de plugins, né? De plugins para programas, para a gente poder utilizar. Ou então, claro, no ao vivo eu posso utilizar? Posso, mas normalmente a gente já vai deixar isso tudo pré-regulado, né? Esse aqui é muito mais prático para mudanças rápidas, né? Eu preciso de um pouquinho menos de grave, eu já tiro ele aqui no paramétrico, eu tenho que ir lá achar qual é a frequência e tal, né? Claro que ele é muito mais detalhado, muito mais rico, né? Vamos dizer assim, mas esse aqui ele é muito mais prático para a nossa vida aí de tocar, de apresentações, né? Então vimos a faixa do grave, que é o low ou bass, do médio, que vai estar escrito mid ou middle, né? E agora nós vamos para o agudo. O agudo, ele trabalha o brilho do som. Então o grave é o peso do som, o médio a definição desse som, e o agudo o brilho do som. Ele vai dar um quê a mais aí nessa definição e não deixar o som tão anasalado, deixar ele mais brilhante, mais interessante, né? Mas também com limites, né, gente? Porque senão a gente não dá conta. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vou tirar, ó, esse é o som, tá? Então, do agudo aqui, vou tirar o agudo, ó, tá vendo? O som tá definido, eu sei quais são as notas que eu tô tocando, mas não tem brilho nenhum, ó, fica um som xoxo. Aí a gente vai colocando agudo, vocês vão ver que o som vai aparecendo, ele vai ficando mais brilhante, né? Apesar da definição tá a mesma. Então olha só, ó, tá vendo? Sem, ó, com exagero. Aí quando a gente exagera, ele já fica um som de lata, né? Fica um som esquisito, tá?
Aí fica exagerado, né? Ó, vou diminuir. Ó. Aí a gente vai diminuindo até achar o ideal. O ideal para quê? O ideal para o seu ouvido. O ideal para o som que você vai fazer. Estilos diferentes também pedem equalizações diferentes. Então, se eu for tocar um jazz, eu não vou deixar meu som tão brilhante assim, ó. Aqui, aí no jazz eu já vou diminuir aqui um pouquinho, aumentar o grave, colocar um pouco mais de definição e vou trabalhar com ele, ó. Até mais abafado ainda um pouquinho. Se for tocar um samba, eu já vou precisar de mais agudo, né? E vou precisar do peso também, ó. Se for tocar um reggae, eu já vou diminuir um pouquinho o meu grave, colocar um pouco mais de médio e agudo, para ter mais definição, ó. Tá vendo? Então, os estilos também pedem equalizações diferentes dentro daquilo do som que fica agradável para mim. Então, a gente tem o nosso gosto, a gente tem o som que a gente gosta, mas pensando também em cada estilo. Então, em cada estilo tem o som que eu vou gostar. Então, faz toda a diferença a gente ter essa base, né? E essa base de equalização, ela pode ser feita direto lá no som que a pessoa está fazendo, né? Na mesa de som ou numa caixa, igual eu estou usando aqui. Como pode ser feita aqui no seu instrumento também. Então, é legal você ter um som que você acha que é básico e depois você vai afinando isso com a pessoa da mesa de som, ou com a caixa, ou com os efeitos que você estiver usando. Porque tudo isso vai influenciar no som. Mas o básico é grave, médio e agudo. Isso aí vocês têm que aprender a regular, a entender esse som, para que vocês consigam sempre um som equilibrado. E vocês vão conseguir um som equilibrado com um pré-amplificador. Se for só o captador, porque o captador fica aqui embaixo, ó, dessa área aqui do violão. Tem captadores que tem microfone interno também, como esse. Esse aqui tem um microfone interno e tem também o captador. Tem duas captações, né? E aí a gente vai misturando as duas também. Mas assim, se for só o captador, o som fica com a tendência de ter muito médio, porque o som captado é daqui, ó. Então vai ficar um som muito instalado. Quando a gente tem o pré, você tem esse som captado, mas você consegue regular esse som aqui e depois, como eu falei, ir afinando essa regulagem na mesa de som ou na caixa que você ligar o seu instrumento, tá? Entender também que cada instrumento tem sua faixa. Por exemplo, como eu falei, a guitarra ela vai ter uma incidência maior de médios do que o violão. O ukulele, a gente coloca um pouquinho além do agudo, ele é muito até parecido com a equalização do violão, mas a gente coloca um pouquinho de agudo nele, um pouquinho de brilho, sem exagerar, porque senão ele fica também demais, mas para ele destacar um pouquinho além, ele não misturar com o som do violão, já que ele tem corda de nylon também. Então a gente vai posicionando os instrumentos dentro do nosso grupo, também com a equalização. Então, porque senão, se todo mundo fica com a mesma equalização, mistura tudo, mistura teclado com baixo, com guitarra, com ukulele, com violão, fica aquela confusão de som. Então cada instrumento tem a sua faixa e tem aquela frequência que vai ser uma frequência mais dominante ali do instrumento. Então com isso vocês conseguem se posicionar. Muita gente reclama, quando toca o meu violão some e eu tenho que ficar aumentando o volume. Não é volume, é a sua equalização que está errada, né? Você não pode deixar um som
como a gente fala, principalmente quando a gente fala de guitarra, né? A gente não é um som bonitão que tem que ser, não. Quando a gente tá tocando sozinho, a gente tem um som. Se a gente tá tocando em grupo, a gente precisa de um outro som. E normalmente não é um som tão bonito da gente ouvir sozinho. Mas quando ele encaixa dentro do grupo, ele fica legal, ele fica bonito. E ele aparece sem você ter necessidade de ficar aumentando o volume. Tá? Então, muitas vezes a questão de você não conseguir escutar o seu instrumento quando você está tocando com um conjunto, com um grupo, e quando o som está ligado, é a equalização do seu instrumento que não está tão bem feita assim, não está na faixa de frequência correta. Então, se você souber posicionar isso aí, se você souber equalizar, você vai ter um resultado sonoro muito melhor. O seu instrumento vai aparecer sem precisar ficar botando volume, tá? Isso vale para todos os instrumentos. Guitarrista, né? Às vezes coloca o som muito alto, tá? Mas por quê? Porque está regulando errado as faixas de frequência. Regulou certinho, seu instrumento fura ali aquela barreira sonora e ele aparece. E aí a gente tem outras questões também que a gente pode colocar, né? Além do grave, médio e agudo, que é o basicão de todo mundo. Agora, a gente tem o reverb, que você pode colocar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, é um som seco, ó, né? Não tem uma reverberação muito grande. Agora o reverb. Opa, deixa eu só ver aqui se deu certo aqui. Tá pouco, hein? O que o reverb faz? O reverb, ele cria uma ambiência, ele simula um espaço pequeno ou grande, ou seja, uma sala pequenininha, uma sala média, uma sala maior, um banheiro, uma catedral, uma igreja pequena, um teatro. Ele simula esses lugares. E a reverberação, ou seja, quando eu toco nesses lugares, a onda sonora sai do meu instrumento e vai refletir nas paredes, por exemplo, do lugar, no chão e tal. Isso é que a gente chama de reverberação. E fica parecendo um eco, né? Assim, mas não é bem o eco. O eco é uma outra coisa que a gente chama de delay, que é o tempo que essa onda demora a chegar. E aí a gente toca e parece que ela está sendo repetida, né? Isso é que a gente chama de delay. Delay é de atraso, né? Então a onda vai, uma chega antes, outra chega depois, né? Então isso chama delay e tem como a gente fazer ele artificialmente também. Há muito tempo, aliás, né? E o reverb, que é algo muito utilizado no violão, ele vai posicionar esse instrumento. A gente consegue posicionar o instrumento também com reverb, porque se eu uso muito reverb, eu simulo um lugar grande. Então significa que se dentro de um grupo um violão tem menos reverb e o outro tem mais, esse que tem mais fica parecendo que ele está mais no fundo um pouquinho. Ou seja, parece que o cara está sentado no fundo da sala, o outro está sentado mais perto da fonte, né, do microfone, por exemplo. Então, isso ajuda a posicionar os instrumentos também no meio do grupo, né? Então, isso chama reverb. Normalmente vem nas caixas para violão, nas mesas de som isso já tem. Que é um efeito assim, que é muito, talvez, o efeito mais utilizado. Claro, tem equalizadores, tem compressores, tem um monte de efeito que a gente pode falar depois. Mas, assim, falando dos principais mesmo, ó, o que eu vou tocar? O que eu preciso? Você precisa saber regular bem esse grave, médio e agudo, saber equalizar seu instrumento. E se tiver um reverb, vai te dar um som mais interessante, né? Ele vai te dar uma certa profundidade de som, que o som seco não dá, né? O som seco fica muito esquisito e tal. Não fica natural. Nós não estamos acostumados com esse som secão, né? Não é natural para nós. Nós estamos acostumados sempre a nossa voz, ao nosso instrumento, a onda dele bater num lugar e voltar, né? Então esse bater e voltar e a gente se escutar e escutar um outro instrumento, né? Às vezes você vai na igreja, bate palma, aí você escuta, né? E isso é o reverb, né? Essa é a reverberação da nota, né? A nota vai, bate nos locais onde ela reflete e volta para você, e o seu cérebro interpreta aquele mundo de som. O som seu original mais o som que está voltando, né? O som que está indo.
Então, assim, é muito legal, assim, isso é o básico, tá? Grave, médio, agudo, reverb. Com isso aí vocês conseguem fazer maravilhas, assim. O resto vai sendo perfumaria, né? Claro, um compressor também muitas vezes é importante, né? Alguns outros efeitos que a gente pode utilizar também. Mas o básico do básico é isso, tá? Equalizador, que aí o equalizador tem um grave, médio, agudo. Pode ter frequências no meio do caminho também, tá? Às vezes tem grave, médio, médio agudo, agudo. Então, às vezes tem mais também botõezinhos para você mexer. E quanto mais botões tiver para você mexer, melhor você pode modelar esse som aí, né? Do jeito que você acha que vai ficar legal, tá? É o seu som, lembra sempre disso, é o seu som. Não tem um padrão, uma regra assim que todo mundo tem que fazer, não. É o som que você gostar de ouvir que você vai procurar ao fazer a sua equalização, beleza? Então, fica aí essa dica. Se você já tiver um violão que tem isso aqui, liga ele numa caixa aí e vai testando a sua equalização, mexe na caixa, mexe no violão para você achar o equilíbrio ideal para o seu som e saber quando você for ligar na caixa de outra pessoa o que você vai ter que fazer também, porque às vezes você não vai poder mexer na caixa da pessoa, mas você sabe mexer no seu e você vai encontrar o seu som ali no meio, tá bom? Então, gente, ó, um abração para todo mundo, fiquem aí, testem bastante, porque essas coisas que a gente fala aqui tem que ser testadas, tem que virar prática. Se não virar prática, não adianta nada, tá? Então, fica aí, né, mais uma dica. E lembrem dos nossos grupos aí, Telegram, WhatsApp. Na bio aqui do Instagram, nós vamos ter também o link pro nosso curso, né? Daqui a pouco vão ter novidades também com o nosso curso, tá? Então, se você sabe que uma pessoa quer aprender a tocar, manda lá o link, tá? Para essa pessoa, pro curso, que é um curso muito bacana, feito com muito carinho. E compartilha esse vídeo aqui com as pessoas, tá? Porque conhecimento, né? Conhecimento sempre é muito legal da gente poder compartilhar, tá? Então, um grande abraço para todo mundo. Até a próxima semana. E continue se cuidando, viu? Tchau, um abraço.